E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Kosher Podcast, o seu melhor canal, onde que nós falamos sobre tudo que é kasher, tudo que é adequado, tudo que é apto, tudo que é apropriado de acordo com as leis judaicas. Antes da gente começar o nosso episódio, siga-nos nas redes sociais. Aqui embaixo você tem YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Entra lá, segue, acompanhe, toque sininho e acompanhe porque é fantástico os assuntos que a gente traz aqui. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores. Você que tem bar, lanchonete, restaurante, buffet, catering, com clientes altamente exigentes por um suco verdadeiro, o sabor da polpa de fruta, Vegan K, a sua opção. Cabelos do Sul, a sua opção em cabelos humanos, cabelos para mega hair, cabelos para laces, cabelos para implantes. Então, você que tem salão, que você faz mega hair, que você cuida da beleza das mulheres, Cabelos do Sul, a sua melhor opção em cabelos. Ásia Investimentos. Você que está ali perguntando aonde que eu vou investir aquele dinheiro, aquele fundo de reserva, onde que eu aplico? Ásia Investimentos, equipe profissional, ótimo atendimento. Certamente você vai ver o seu dinheiro crescer e render. Ásia Investimentos, traga o seu dinheiro aqui. E você que gosta dos nossos episódios e gostaria de, junto com os outros patrocinadores, ver sua marca aqui, sentar aqui com a gente para conversar. Então, pessoal, anuncie conosco, vamos crescer juntos, vamos aumentar o nosso público e certamente o teu faturamento vai agradecer. Anuncie aqui conosco, não demore, preços promocionais. Hoje, no nosso episódio, tem um convidado para lá de especial. Ele faz parte da diretoria do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Ele é despachante aduaneiro com mais de 30 anos de experiência. Ele tem escritório próprio, tanto em São Paulo, como em Guarulhos, como em Santos. Ele é super especialista em liberação de carga, tudo dentro, conforme as regras da Receita Federal. Boa tarde, Silvio Gonzalez. Prazer em tê-lo aqui. É uma honra, depois de tanto tempo, encontrar o nosso nobre colega, pessoa fantástica. Eu particularmente, tenho uma grande história aí de uns 15 anos que a gente ficou junto, né? E olha, foi super pontual. Eu era um bom funcionário na empresa que eu trabalhei, porque eu tinha um grande despachante do meu lado, que nunca me deixou na mão. Eu falava, eu preciso, como é que faz? Ele falava, faz assim que funciona. A gente fazia e funcionava. Silvio Gonzalez, boa tarde. Boa tarde, Naftuli. Para os nossos espectadores. Obrigado pelo convite, para poder aqui falar um pouquinho sobre importação, mesmo que seja sobre assunto mais restrito, como é bagagem, mas a gente está à disposição para o que precisar. Silvio, falando sobre bagagem, eu queria que o meu público entendesse, porque meu público viaja para o exterior. E geralmente eles ficam muito na dúvida, o que pode, o que não pode, como proceder. Então, vamos começar a falar do assunto, começando pelo seguinte ponto. Eu viajei para o exterior. Passei lá uma temporada no exterior e estou voltando para o Brasil. Qual é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer antes de fechar minha mala e embarcar para o Brasil? Bom, quando você fala passei
Passei uma temporada, é uma temporada de férias, né? Exatamente. Não é que uma você, semana, 10 dias. Você tenha se mudado para o exterior para trabalhar e ficar lá por mais de um ano até. Não, é uma temporada curta. Sim, eu tirei uma semana, um mês de férias, sei lá, fui para Nova York, depois eu fui para o Canadá, aí eu passei pelo México e agora estou voltando para o Brasil. Bom, o que você precisa saber, assim, que é o mais importante, é que você tem uma limitação de valor para fazer compras e essa limitação de valor também envolve uma limitação de quantidade de produtos, né? Então, hoje, por exemplo, você tem uma normativa nova que reza que a sua cota de compra é de $1.000 por pessoa. Se você estiver viajando com a sua esposa, $1.000 você, $1.000 ela. E você pode trazer presentes e tudo mais dentro de uma limitação de quantidade, onde não suscite uma finalidade comercial, né? Então, você vai lá e comprar 200 gravatas por $3, $4, $5 cada uma, você vai ter problema se a sua bagagem for sorteada para ser vistoriada, porque a quantidade não é compatível. Tá, mas vamos supor, eu comprei presentes em geral, estou com as notas fiscais do que eu comprei, eu tenho a notinha bonitinho. Tem algum procedimento de eu fazer para passar com tranquilidade aqui no Brasil? Por exemplo, antigamente tinha aquela papeleta. Mas essa papeleta, Newton, era a declaração de bagagem, a ADB, né? Ela não existe mais, hoje ela é eletrônica, você tem que fazer isso no site da Receita. E você não tem que se preocupar desde que você não traga nada que ultrapasse o valor da sua cota. Você não precisa fazer nada se você estiver dentro do valor da cota, exceto se você estiver trazendo na sua bagagem itens alimentícios, né? Aí você tem que fazer a declaração de bagagem e submeter à fiscalização. A declaração de bagagem, você entra no site da Receita. Da Receita, no GovBR, você procura lá que você vai encontrar... Se entrar direto no Receita.Fazenda... Não, hoje, Newton, se você entrar no Receita.Fazenda, ele vai te direcionar para o GovBR. Todos os anuentes, a própria Receita, está tudo no gov.br. E para acessar o GovBR... É só digitar GovBR, www.gov.br, você vai entrar lá. E aí ele vai te perguntar o que você precisa, ele te direciona. O site é muito bom. Tem que fazer algum login, alguma coisa? Não precisa nada. Você entra a nível de consulta e o site é muito bom. Muito então bom. Aí, pessoal, vocês que vão trazer bagagem, né, coisas na sua bagagem e queira declarar a entrada disso, aqui, pessoal, aqui embaixo, aqui na tela, www.gov.br, você entra em pesquisa. Isso. E aí você coloca bagagem internacional, bagagem de viagem, e lá você começa a olhar as instruções normativas e também como proceder para fazer a declaração. Legal, pessoal? Então não esqueça, antes de embarcar, verifica o que você comprou, se está dentro da cota dos $1.000, tem nota fiscal de compra desse material. É legal sempre estar declarado o que você trouxe. Você chega, faz a declaração e agora, Silvio, vamos continuar. Sim. Eu entrei lá no site do Gov. Fiz a minha DB, a minha declaração de bagagem. Cheguei no aeroporto, embarquei, desci em Guarulhos, peguei minha mala. O que eu faço? Eu tenho a DB... Então, e estou com a minha mala. Se você fez a EDVB, é porque você tem coisas que passaram da cota. Então se tiver dentro da cota, não precisa. Só se passou. Só se passou da cota. Aí, pessoal, se passou da cota, se tiver dentro dos $1.000 por passageiro, por exemplo, viajou você, a tua esposa e o teu filho. Você tem $3.000, porque é 1.000 cada um. Você, tua esposa, teu filho, $1.000. Então, se as bagagens tem até $3.000 de conteúdo, de compras, beleza, direto para o Canal Verde. Passou os $3.000, ou tem itens alimentícios, ou que nós vamos entrar nisso, alguns itens que não importa o valor, mas você é obrigado a declarar a entrada, aí você faz a DB
e vai direto, que a gente chamava do canal vermelho, né? Quando tem bens a declarar. Aí você já vai direto no bens a declarar, apresenta a sua DB, né? A sua declaração de bagagem, e tranquilamente você entra legal no país com aquilo que você comprou lá fora. É isso, Silvio? Isso. E só lembrando, o endereço, se alguém quiser anotar, da EDVB é www.edvb.receita.fazenda.gov.br. Aí você já cai direto nela, tá? Então aí, pessoal, aqui embaixo também, vamos deixar aqui, né, produção? Vai ter aqui EDVB, E de escola, D de dado, B de bola, B de e V bola, de viajante. viajante, Receita, fazenda, .gov.br. Você entra lá, já vai estar na cara como fazer. Não, e tem até o site é autoexplicativo, ele vai te dizendo o que você tem que escrever, você vai incluindo, inserir, vamos supor, você tem vários itens, você descreve o primeiro, põe o valor, a quantidade, insere, o segundo, o valor, a quantidade, insere. Isso sempre, mais uma vez lembrando, desde que você ultrapasse a sua cota, né? Exatamente, desde que passou a cota de $1.000 por passageiro. Tá? Senão você entra, senão você passa direto no bens a não declarar, né? Que é o canal verde, e vai, mas sempre sabendo que a Receita Federal hoje ela trabalha com a inteligência, né? Sim, claro. Como é que funciona essa inteligência da Receita Federal? A Receita ela tem um controle dos passageiros que viajam, né? Porque se a gente não sair de São Paulo ou do Brasil, você não vai cair nesse controle. Mas os viajantes internacionais, eles têm um controle bem apurado e sabem a quantidade de viagens, a periodicidade das viagens, para evitar que isso se torne digamos assim, uma segunda atividade, uma atividade até comercial, né? Então, a Receita ela tem um controle, recebe a relação de passageiros, isso tudo passa pelos sistemas internos deles, e ela tem como, de certa forma, dar os pulos certos, digamos assim, né? Em cima, ou pelo menos para tirar uma dúvida com relação a uma quantidade fora do comum de viagem de determinado cidadão e historiar a bagagem, se está tudo em paz, está tudo certo. Quer dizer, vamos supor, estou vindo de Nova York, meu nome está na relação de passageiros e eu não fiz a declaração de bens, eu fui direto, vamos dizer, no suposto Canal Verde. Quer dizer que eu mesmo indo no Canal Verde, a Receita Federal tendo a lista e vendo meu nome na lista, ela pode chegar e falar, por favor, o senhor vai... Não, isso ela pode fazer independente até de olhar a lista, ô Naftuli. Independe muito. Hoje, o que a gente, quando viaja, percebe, às vezes você vê passar uma pessoa com um carrinho com 5 malas, fala, caramba, 5 malas passou direto, ninguém parou, e às vezes uma pessoa com uma mala só, o cara é direcionado para o bens a declarar. É porque ali houve alguma suspeição e a outra pessoa não... às vezes ela conduz 5 malas, mas tem mais 2 pessoas da família ou coisa parecida, então não suscita. A gente imagina, porque eu não sou da Receita Federal, você mais ou menos pensa eu penso como ele pode estar agindo, né? Mas o Naftuli eles não vão parar, não.Om, se parar tem o Silvio Gonzalez, né? Se a sua bagagem ficar retida, e ela não fica, normalmente não fica, ela só fica retida se ela entrar o caráter comercial do conteúdo da sua mala. Ou seja, a quantidade de produto ou típico de produto. Vamos supor, se é um produto alimentício que não tiver muito dentro da legislação... Não, aí não só é retido, como é destruído. Destruído? Sim, aí ele vai para destruição. Não tem por que retirar. Se é um produto que não atende a fiscalização sanitária, não passa. E o que é isso? É produto que não tem rótulo, não está na embalagem original, não é um produto industrializado, às vezes é um produto artesanal. Se a Receita botar o olho, e na verdade aí quem vai até reter não é nem a Receita Federal, vai ser o próprio Ministério da Agricultura, com a fiscalização que tem nos desembarques de passageiros nas áreas internacionais, né? Entendi, mas quer dizer, isso que eu me posiciono no Canal Verde, mesmo assim tem aquele
suposto sorteio, né? Pode ser que o fiscal que esteja lá resolva experimentar a sua bagagem, ver, aí vai escanear a sua bagagem e se tiver alguma suspeita vai abrir tudo. Essa que é a curiosidade, como que é aquele quartinho ali do lado esquerdo? Eu não sei porque eu mesmo nunca fui lá, Newton. Eu nunca fui lá. Você nunca entrou para saber? Não. Às vezes que eu passei lá, uma vez eu abri minha mala, pediram para eu abrir a mala, mas nunca tive problema. Tipo, você vai, vamos supor, para a fila vermelha, a tua mala passa num scanner. Isso. Aí ele mais ou menos ele tem noção do que está lá dentro. Exato. E aí, conforme for, ele vai pedir para abrir. Se não, de repente ele escaneia, fala, não, tá tudo bem, e bola para frente. Se não, ele escaneia. Exatamente. Uma ocasião, só uma historinha rápida, eu tinha comprado um laptop, logo que começou essa história de laptop, em Nova York, por sinal. E eu queria deixar tudo certinho. E na volta, eu mesmo fui para o Bens a Declarar, falei, tô com isso daqui, eu paguei tanto. Só faz a guia. Fizeram a guia. Tinha no aeroporto nosso aqui, no caso de Guarulhos, tem 2 ou 3 bancos. Saí da fila, fui lá, paguei o DARF, voltei e retirei meu notebook, o meu laptop, na época a gente chamava de laptop, né? Sim. E sem problema nenhum. E de quanto, vamos supor, eu estourei a minha cota. Era para trazer $1.000, eu estou sozinho. Vai pagar 50% de imposto. 50% de imposto do valor do bem. Quer dizer, eu trouxe... Aliás, do valor do bem não, do valor que ultrapassar os $1.000. Quer dizer, eu trouxe $1.500. Vai pagar $250 de imposto. 250, porque é 50% sobre os 500 que ultrapassou. Exatamente, sobre o que excedeu a sua cota. E esses $500 eles convertem pelo dólar do Banco Central do dia? É o dólar, no caso é o dólar fiscal, né? Dólar fiscal. Que é a PETAX do dia anterior. E aí ele calcula ali na hora, já te dá o DARF para você recolher no banco. Aí você recolhe. E se não puder pagar na hora? Vamos supor, cheguei no Brasil, putz, eu não preciso ver meu banco, como é que está a minha conta. Não, você pode pagar depois, você volta no setor de bagagem e retira... Sempre tem que voltar para o aeroporto retirar, não é que depois você tem que ir numa outra unidade da Receita Federal. Mesmo. Tudo fica dentro do próprio aeroporto. Mas é o trabalho, né? De ir até São Paulo, né? Porque o aeroporto é em Guarulhos, tudo bem, é 25 quilômetros. Mas... Tem que ir, voltar, dependendo do horário, é trânsito ali na Trabalhadora. Mas é o que tem para fazer, né? Mas hoje isso raramente acontece. Raramente. Das vezes que eu tenho viajado recentemente, para te falar a verdade, eu não vi ninguém entrando para o canal de Bens a Declarar. Ou alguém sendo direcionado por conta de um fiscal que esteja ali no corredor e direcionar a pessoa. Das vezes que eu viajei, umas 2 vezes, acho que nos últimos 6 meses. Entendi. Não vi ninguém. E a gente, no nosso trabalho, Naftuli, a gente quase não mexe com bagagem, porque a bagagem, o que acontece? Ou ela é liberada ou ela é apreendida. Quando eu digo liberada, ela pode ser retida para que você recolha o tributo e volta, e o próprio passageiro libera, ou ela é retida porque ela veio de uma forma indevida. Isso. Te dar um outro exemplo, por exemplo, peça de automóvel. Você não pode trazer peça de automóvel na sua bagagem. Mas é para o teu carro. Não pode trazer, Newton. Peça de automóvel não, você tem que fazer uma importação. Vamos supor, eu trouxe um kit multimídia para o meu carro. Não, aí é diferente. Isso aí, eu estou falando de peça de automóvel, eu estou falando pneu, sistema de, amortecedor, isso tudo, a Receita tem uma norma que você não pode trazer como bagagem. Aí você tem que trazer como uma importação normal. Aí você faz uma importação formal. Aí para fazer a importação formal, aí tem que ter um radar, né? Aí você faz um radar tanto pessoa física como jurídica. Você faz um radar pessoa física e faz a tributação e libera. Aí recolhe normal imposto de importação, IPI, ICMS, PIS, CONFINS. Isso. Mais as taxas, né? Mais a taxa portuária, né? De aeroportuária, sindicato, essas coisas. O sindicato dos despachantes ainda é obrigado a recolher? Então, a nossa atividade, Newton, ela tem a gente tem um honorário referencial que o nosso sindicato oferece para o associado. Por quê? Porque o despachante aduaneiro, ele, na verdade, ele é o responsável pela declaração
que é feita perante a Receita Federal daquela importação, ou, não vou dizer da bagagem, porque a bagagem a gente só é o caso quando é mudança. Por isso que eu perguntei no começo da nossa conversa se você ia fazer uma viagem de 1 semana, 2, 3 semanas, ou se você vai se mudar lá para fora e depois volta para o Brasil. Aí tem um outro regime que norteia esse tipo de mudança, que é uma bagagem também. Sim. É uma bagagem, só que é a bagagem mudança. Então, aí sim a gente interage, a gente faz a documentação da liberação dessa bagagem, dessa mudança, né, do brasileiro, ou mesmo do estrangeiro que vem para o Brasil para trabalhar aqui. E tudo que está lá, a responsabilidade é nossa. Não só nesse tipo de declaração, como na declaração formal de importação, mercadoria, matéria-prima, máquina, equipamento. Mas qual é a responsabilidade? Eu te dou os documentos. Você vai A lá. responsabilidade é a seguinte... Desculpa a sinceridade, mas eu acho que isso é o que muitos dos nossos espectadores falam. Pô, eu vou lá no despachante, dou tudo mastigadinho. O documento de embarque, a invoice já toda informada, o packing list, que é o tipo romaneio, para o cara saber o que está dentro de cada caixa. Pô, eu dou tudo mastigado, o cara só vai lá, preenche o formulário para mim, vai lá no órgão, lá no armazém, onde que está a carga, carimbou, liberou, o cara tem 20, 30 despachos por dia. E, pô, não dá para combinar um valor, tem que recolher como que chama? O Sim, o nosso honorário, ele é livremente negociado, Newton. Ele só tem, eu falei no começo, ele tem um referencial. Ele é livremente negociado. Mas não tem aquele SDAS lá? Então, esse é o honorário do despachante, é GRH, a Guia de Recolhimento de Honorários. Então, esse tipo de situação que você está citando é de uma empresa organizada, de uma empresa que tem estrutura, mas não acontece isso com todas as empresas. Então, o despachante ele atua também como um orientador, ele atua como um consultor, ele vai fazer a classificação do seu produto, ele vai ajudar você na sua logística para esse produto chegar aqui, seja de avião, de caminhão, de trem, não chega nunca, mas de navio, né? Ele vai fazer a declaração de importação e ele é responsável por aquilo. Quando eu digo responsável, eu digo no seguinte, Newton, se eu fizer uma declaração sua errada... Você responde solidariamente por isso? Não, eu respondo solidariamente não, eu respondo diretamente por isso, porque você vai me cobrar o erro e eu sou obrigado a te pagar. Existe uma lei do consumidor aí por trás. Então, eu não posso trabalhar de graça. Não, mesmo se eu te der um documento errado e você declarar... Não, se você me der um documento errado, você é o responsável pelo documento que você me deu. Então, eu vou declarar de acordo com o documento que você me passou, a informação que você me deu. Dentro da minha expertise, se eu perceber que tem alguma coisa ali que está errada, eu vou te orientar, eu vou te alertar. E essa declaração, ela passando pela Receita, se ela for para canal de conferência, certamente você vai ter uma punição. Então, era isso que eu queria que você explicasse, por isso que eu te perguntei dessa forma, só para os nossos telespectadores saberem que o que você paga para o sindicato do despachante é o honorário do despachante, da pessoa que vai carimbar e vai assinar. Tanto é que ele tem um registro aduaneiro que é chamado RA, vocês vão ver no documento, tem lá o nome do despachante e o número do RA, que é o registro aduaneiro. Então, esse é o trabalho dele, né? Conferir os documentos e ir lá liberar. Está aqui e ele é responsável por isso. Mas, do outro lado, tem toda uma equipe que dá o suporte ao despachante, que é o escritório, que faz a classificação, análise de documentos, a elaboração, acompanhamento no sistema, fazer os pagamentos de tributos e impostos, ir numa companhia aérea e numa companhia marítima, ir lá acompanhar, fazer os pagamentos, toda a documentação perante a empresa que transporta. Então, entenda-se que quando você paga o despachante, que é um documento chamado SDAS, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, você paga o serviço do despachante. Mas não é só isso. Por isso que às vezes vem uma nota de serviço, né, Silvio? Não, pode ir, claro. Que onde lá você declara um valor combinado com a pessoa, que engloba todo esse serviço, vamos dizer assim,
extra despacho, né? Que é toda a parte de escritório, ela que faz todo esse acompanhamento pro despachante, que no caso o Silvio, com seguridade, com tranquilidade, chega lá e faça a liberação da sua carga. Isso é legal, porque o pessoal acha, pô, eu tô pagando o sindicato que é os teus honorários. Por que eu pago o serviço? É por isso, gente. Não é só é que nem um médico, né? Você vai fazer uma operação, você não paga só o médico. Você paga o anestesista, o instrumentista, e um monte de... O que envolve, né? Aquele time que vai estar fazendo a operação. No despacho aduaneiro, gente, é a mesma coisa. O despachante, ele é a figura do bolo, entendeu? Ele é o cara que vai lá liberar. Mas se ele não tiver uma equipe dando suporte para ele fazer tranquilidade, não funciona. Por isso que é sempre bom, antes de vocês fazerem uma importação, uma exportação, vir com uma bagagem, sempre consultar um despachante aduaneiro, né? Com alguém que te explique e te ensine como fazer da maneira correta, justamente para evitar problemas, né? Muita gente traz comida, acaba perdendo, né? Não vai liberar nunca, né? Aí você fala, puxa, os caras são chatos, né? Mas por quê? Porque tudo tem uma legislação, tudo é possível. Basta você ter um despachante aduaneiro, por isso que eu trouxe meu grande amigo Silvio Gonzalez, para mostrar autoridade no assunto. Ele que é despachante aduaneiro, como eu expliquei para vocês, e ele está aqui passando, entregando na bandeja uma consultoria de bagagem para vocês saberem exatamente o que pode e o que não pode. Olha quanta coisa que envolve. Eu acho que se você vai fazer se você tenciona comprar alguma coisa fora, como pessoa física, e trazer na sua bagagem, acho que sempre é bom consultar. Sempre é bom. Ninguém vai te cobrar nada, pelo menos eu não cobro. E você fica com uma segurança adicional, né? Tipo, se algum dos nossos telespectadores ligar e falar assim, oi Silvio, tudo bom? Eu vi você no Kosher Podcast. Sim. Eu estou viajando, eu estou com uma dúvida na minha bagagem. Fica à vontade. Você viu aí, pessoal? Tranquilamente, vocês vão falar aqui com o Silvio. É ele mesmo que vai atender, entendeu? E ele vai tirar a tua dúvida, e se precisar alguma coisa, eu recomendo, super recomendo, o Silvio Gonzalez, o escritório dele de importação e exportação, que é a GNZ, aqui na Paulista, perto da Alameda Campinas, né? Ou da Eugênio de Lima? Não. É entre a Pamplona e a Casa Branca. Isso. É bem ali, perto do lado do Trianon, facilmente. Você marca uma hora, vai lá com o Silvio, que, olha, eu trabalhei com ele e eu era um bom profissional, porque eu tinha um bom despachante do meu lado. Por isso que ele está aqui com a gente. E vocês já ganharam aí uma referência de um dos melhores. Não vou dizer que ele é o bom, porque alguém é melhor. Mas um dos melhores, o top 10 dos despachantes aduaneiros de São Paulo, está aqui com a gente, tirando as dúvidas. Bom, depois não esquece o cafezinho, hein? Brincadeira, Silvio. Claro. Você é mais do que irmão, cara. Tira mais uma dúvida para o nosso pessoal. Bagagem, entendemos, legal, faz a declaração. Qualquer dúvida, tem o despachante aí para ajudar. Mas me fala uma coisa, Silvio. Você sabe que hoje kasher no Brasil tem bastante variedades. Tem um episódio nosso onde que eu mostrei os sites, onde que a pessoa hoje tem uma variedade enorme de produtos kasher no Brasil. Mas sempre tem aquela coisa, né? A galinha do vizinho bota o ovo amarelinho, né? Pô, tô no exterior, tem aquele chocolate, aquela marca maravilhosa e, poxa, eu quero trazer pro Brasil. E é alimento, né? Industrializado, embalado, lacrado na embalagem, coisa que nem fosse comprar no supermercado aqui. Não é nada produção caseira, porque, pessoal, tomar cuidado, produção caseira na bagagem, se pegar é retenção e destruição. Não importa valor, não importa o que seja, tá? Se for uma comida caseira, sei lá,
a tia, uma amiga, a mamãe mandou um tupperware com comida ou alguma coisa assim que não tenha rótulo, não tenha nome de fabricante, não tenha o número do registro da empresa e os ingredientes que estão naquilo, gente, saiba, se pegar é retenção e não vai pagar nada, você só vai ver tua mercadoria ir direto para o Ministério da Agricultura destinada à incineração. Destruído, velho. Como diz na gíria, perdeu o Playboy, né? Perdeu. Acho que a gíria mais recente é perdeu o mané, né? Perdeu o mané, não vamos falar isso porque o pessoal de Brasília pode ficar nervoso com a gente. Perdeu o né? mané, mas perdeu tudo o mané, bem. Mas né? você já resumiu bem aí, Newton, o que é essa... Mas veja só, esse exemplo que você deu do chocolate que a pessoa comprou lá no supermercado não tem nenhum problema. Por quê? Porque ele é um produto industrializado, ele está na embalagem original, lacrada, tem a composição no rótulo e tem digamos assim, o respaldo do órgão deles de fiscalização nessa parte de alimentação. Mas, então, Silvio, mas eu não vou comprar mas eu não vou comprar só um chocolate. Não, você pode comprar também um embutido, você pode comprar outras coisas, desde que seja na embalagem original. Mas eu não estou falando só uma barra, eu vou comprar uma caixa, 2 caixas, porque afinal... Vamos dizer, é para mim, mas eu gostaria de presentear uns amigos também. Então, vamos supor, eu trouxe lá uma caixa com 12 barras. 24 barras. Não, 24 barras deve pesar no máximo 5 quilos. Então, você pode trazer, porque tem uma limitação de peso também para alimento, né? Não há problema. Agora, se você trouxer muito mais do que isso, vai denotar que você está tensionando comercializar o produto. Existe uma limitação de quantidade? Existe. E como que eu faço para saber? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu trouxe anotado. Por exemplo, produtos lácteos industrializados. Você pode trazer até um limite de 5 litros ou 5 quilos. A gente está falando do quê? De doce de leite, está falando de leite em pó ou soro, está falando de manteiga, está falando de iogurte, mas tudo isso sempre considerando que é industrializado, embalagem original, com fórmula e tudo mais. Por exemplo, você tem outras queijos também, você vai estar dentro dessa rubrica de produtos lácteos, tá certo? Produtos de confeitaria, você está falando do chocolate, por exemplo, né? 5 quilos por pessoa. Quer dizer, não importa quantas caixas, pesou-se até 5 quilos. Até um limite de peso que é dado. Tem uma instrução normativa que é interessante até se o público consultar. É a instrução normativa do mapa número 11. Lá você vai ter a lista de mercadorias autorizadas para ingresso em bagagem de viajante. Tá? Depois, se você quiser deixar... isso que eu ia te falar. O Silvio vai disponibilizar para mim em PDF esse documento, que é o limite, né, de quanto pode trazer por alimento industrializado na bagagem. Ele vai me dar esse documento. Quem quiser uma cópia desse documento, por favor, solicite nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, ou quem tiver meu WhatsApp, por favor, solicite e eu vou disponibilizar esse documento para vocês saberem o que pode e o que quantidade. Isso é importante. Agora, tira uma dúvida importante, que aí eu tenho certeza que isso, somente o pessoal da linha mais ortodoxa vai ficar maravilhado com a sua resposta. Puxa, que bom. Nós temos um problema aqui com leite materno. Porque dificilmente se acha um banco de leite materno onde que o leite, né, venha de uma mãe judia, né? Porque aí envolve algumas coisas, parâmetros de acordo com as leis judaicas. E muita gente acaba tendo problemas, né? Porque a mãe, infelizmente, acontece de perder o leite prematuramente, antes do ciclo total de amamentação da criança. E é uma dificuldade que as pessoas têm em encontrar o leite materno kasher. Então, lá em Israel tem uma marca que é da própria Nestlé, que se chama Materna. É um leite materno, kasher, rabino fiscalizado, tudo, da Nestlé, lá de Israel.
E as pessoas às vezes não sabem o quanto pode, como pode trazer. Aí, no caso, é industrializado, vem numa lata, lacrado, bonitinho. Ele cai nos Por exemplo, produtos... esse leite materno, quanto pode trazer na bagagem? Então, ele vai cair nos produtos lácteos. Então, são 5 litros ou 5 quilos. Quer dizer, como ele é em pó, ele vai por quilo. Vai por quilo, exatamente. Quer dizer, até 5 quilos, quer dizer, cada lata é meio quilo. Então, são 10 latas. Dá para trazer 10 latas 10 por latas. passageiro. 10 latas. Desde que ele atenda... desde que não passe os $1.000 também. Também isso é importante. E desde que ele atenda essa regra de ter o rótulo, de estar na embalagem original, de ter a composição e ter lá o de acordo do órgão de fiscalização de produtos da linha, né? Mesmo que, vamos dizer assim, existe um acordo bilateral Brasil e Israel com facilidades de barreira tributária. Mas veio na bagagem, 50% independente da... Quer dizer, se eu trago $1.500 de leite materno, vamos supor, as 10 latas, sei lá, custou $1.500. Então, aí, Newton, o que se recomenda? Que você faça um radar e faça uma licença de importação, porque o produto vai requerer, e faz a importação formal. Mesmo que é para... Na bagagem, não passa. Não, passa-se... $1.500, o que vai acontecer? Eu chego na Receita e vou recolher $250. Então, mas porque acontece... Tá dentro... aí você já está dentro do critério, e isso é individual, de avaliação da quantidade. 10 latas, para quem tem criança em casa, não é tão simples. Eu não posso te dar... Tá dentro da norma, posso trazer. Não, dentro da norma tá. 5 quilos, no caso. Mas você está falando em muito mais do que os 5 quilos. Não, estou falando que se as 10 latas custar $1.500. Bom, aí você vai pagar, você tem razão, aí você vai pagar em cima do excedente. São as mesmas 10 latas, você só aumentou o valor, né? Aumentou o valor, você agora, só passou o valor. Agora vamos supor, se eu quiser trazer 10 quilos, eu estou sozinho e a norma de 5 e eu estou vindo com 10. Aí é muito provável que a vigilância sanitária vai te confiscar 5. E aí, sobre esses 5, ela retém, aí tem que fazer... Perde. Perde? Perde. Não adianta fazer radar. Perde, porque a norma reza 5 quilos por pessoa. O que passar disso, você não pode passar. Como, por exemplo, você pode trazer 10 quilos de produtos cárneos. Se eu vou trazer 20, não, você vai perder 10 então. Não importa o valor, não. É a quantidade. O limite é a quantidade. Veja só, o valor é Receita Federal. A quantidade, aqui nesse caso, por ser produto alimentício, é a vigilância sanitária. Aí a vigilância... Aqui a agropecuária. Aí, no caso, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Agropecuária. Aí, quer dizer, ela falou, você só pode entrar com isso. Mais do que isso, não importa o valor, mas ultrapassou essa quantidade, não entra. O que eu estou te dizendo, Newton, é o que está na norma, tá? Se alguém passa alguma coisa, a norma reza 5 quilos. Quer dizer, aí também vai muito da sorte. Se passar, passou. Mas se pegar, vocês sabem que existe uma norma que tem vai... uma norma que vai limitar tudo isso. Vai orientar o agente lá de fiscalização a reter essa outra parte. E aí é uma questão dessa norma. Eu não sei a flexibilidade que ela tem, mas a quantidade é 5 quilos ou 5 litros. E uma outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal está ali, deve estar pulando na cadeira para saber, Silvio. Eu cheguei de viagem internacional, fui nos bens lá, a não declarar, né? No Canal Verde, passei. Não importa o que eu tinha dentro da minha bagagem, passei. E eu tenho essa cota de $1.000. Hoje, $1.000. Eu posso depois, não importa o que eu tinha na mala, mas eu posso depois trazer uma bagagem desacompanhada no valor até, de um lado, $1.000 e do outro lado, seguindo a norma, ou quando é bagagem desacompanhada, aí não vale essa norma. Por exemplo, nós falamos em 10 latas, né, de leite materna, que seriam 5 quilos, né? Não importa quanto eu tinha de materna na mala, passei e ninguém falou nada. Mas eu continuo com a minha cota. Mas eu continuo com a minha cota de $1.000. Eu posso depois trazer
eu tenho direito a trazer os $1.000, mas aí, como é que fala? E Então, tem o limite dessas mas 10 latas ou é $1.000 já e entendi perdeu? o que você quer saber, mas veja só, você já partiu de uma premissa não adequada, porque quando você traz qualquer desses produtos, você tem que fazer o EDVB. Mas e se não, eu não fiz, passou. Se você fez, você não fez, passou, então você continua com os seus $1.000 abertos. E aí eu quero trazer mais... Você traz como bagagem desacompanhada. Mas aí continua nesse limite de bagagem ou vai Sim, ficar... porque isso daqui é produto de vigilância, da vigilância da agricultura. Aí continua tendo... Continua. A norma é a mesma. E se eu quiser, de repente, não interessa a minha cota e nem a instrução normativa, eu quero trazer, sei lá, eu quero doar 200 latas de leite Faz materno. uma importação. Aí eu faço uma importação normal. Faz uma importação formal. E aí eu posso fazer tanto no radar físico como no radar jurídico. Tipo, eu posso trazer no meu nome físico ou em cima do nome da minha empresa. Você pode fazer o radar pessoa física apesar que o radar pessoa física, ele pressupõe uso próprio. Pressupõe não, tudo que você traz na pessoa física é para seu uso e consumo. Você não pode comercializar. Então, se você pretende, por exemplo, doar, então você faça na jurídica. A física não doa. Você pode até doar, Newton, mas veja, pela quantidade você pode ter uma interpretação que você não vá de encontro ao que você espera. Vamos supor, eu tenho uma MEI. Você tira o radar da MEI. A MEI que tem aquele limite de R$80 mil de faturamento. Você tira, anual, você pode fazer um radar para MEI. Posso fazer um radar para MEI? Tem CNPJ, você faz um radar. Tem inscrição estadual, tudo. E você vai entrar no radar limitado $50 mil e você pode operar. E aí você tem que cuidar da parte de faturamento para você não ultrapassar o limite do seu regime tributário, né? Entendi. Quer dizer, mas se eu quiser... Aí eu recolho os impostos normais. Normais. Imposto de importação, ICMS, blá, 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 e mais atender as normas do Ministério da Agricultura, exatamente, como que vai ficar armazenado. Sim, e sem esquecer de pagar o honorário do despachante aduaneiro também. Isso. Sem dúvida, né? E também o escritório que vai estar ali fomentando o sucesso. Sem dúvida. Dessa operação. Eu acho legal porque, é sério, existe um problema muito, assim, gritante. É o leite materno. Eu sei que tem gente aí, grandes benfeitores da comunidade, que eu sei que eles quebram a cabeça, fazem o impossível para ter um banco de leite desse materna, né, disponível para ajudar, para vender, porque senão o que você vai dar de alimentar para essa criança? Uhum. Vai dar o leite normal? Aí dá dor de barriga, tem todos aqueles problemas, né? E para dar o leite, tipo o NAN, né, que tem supermercados, né? Certo. Mas tem gente que toma, tem gente que diz que não, porque se é uma questão de vida ou morte de alimento, aí tudo bem. Aí entra uma série de questões. Mas eu sei que na comunidade é muita gente atrás desse leite materna e não sabe como trazer. Então, tá aqui, ó, Silvio Gonzalez, não sabia dessa. Despachante aduaneiro. Quem precisar trazer o materna na bagagem, consulta o Silvio, boa parte já está explicado, você compra até 5 quilos, não importa quantas latas. Se é o número 1, número 2, número 3, não importa quantas latas. É 5 quilos de materna. Você vai lá, compra os 5 quilos de materna, entra no site da bagagem desacompanhada que nós já passamos, né? O EDBV, declara que você está trazendo os 5 quilos e traz. Lembrando que esses 5 quilos, se custar mais de $1.000, sei lá, custou $1.500, você vai recolher uma multa de 50% em cima do valor excedente. Né? A multa não, o imposto. Imposto, né? Desculpa. É um imposto. Um imposto de 50% de imposto de importação em cima dos $1.000 excedentes, né?
E aí você, normal, você pode trazer, tá vendo? Como tudo a gente acha um jeito, tudo dá para trazer legal. É só ter um grande despachante aduaneiro ali do teu ladinho te explicando as coisas que dá para trazer. Agora, Silvio, eu te garanto que também tem uma pergunta e é muito assim pertinente a essa época do ano. Porque nós já estamos aí basicamente nós estamos no mês de TV, tem Estamos em 26 de janeiro. Contando em hebraico, nós temos aí mais ou menos mais 50 dias para Páscoa. Uns 60 dias para Páscoa, né? E na Páscoa nós temos uma série de limitações também de comida, né? Por exemplo, tem gente que, como aqui no Brasil, né? Acho que eu cheguei a te comentar uma vez no passado, que, por exemplo, a alface aqui no Brasil, ela é muito contaminada. Uhum. Né? Tem os bichinhos, e esses bichinhos a gente não come. E tudo bem, existe uma força-tarefa, né, do Comitê Rabínico do Brasil, da cidade de São Paulo, né, para que se consiga uma produção, por exemplo, de alface, sem problema de bichinho. Tem várias alternativas, mas tem muita gente ainda que insiste em trazer alface importada. Como é que ele traz? Deixa eu só te explicar, depois você diz como assim, pode ou não pode. Por exemplo, ele vai no supermercado, lá tem embalagem fechada, lacrada, lá bonitinha, transparente, da alface, com uma etiqueta lá do fabricante dessa alface, com o selo do rabino, que verificou que aquilo não tem problema de contaminação de bichinho, que a pessoa pode comer tranquila, e mesmo assim um procedimento de cozinha, né, domiciliar, antes de consumir. Essa alface dá para trazer? Então, Newton, esse tipo de produto ele está explícito na lista de produtos proibidos. Tá? Eu vou até ler para você aqui alguns deles, tá? Produtos apícolas. Seria o mel? Mel, cera, própolis, flores, plantas ou partes dela. Pronto. A gente já chegou onde você está falando. Isso aí é uma planta. E não existe nenhuma explicando que, olha... Bulbos, sementes, mudas, estacas, frutas e hortaliças frescas. É proibido. Ela é específica. Em produtos proibidos. Eu posso te mandar isso também depois para você isso, disponibilizar. Manda, se alguém quiser ter mais noção do que é. Olha só, pessoal. Trazer alface para Pêssar, né? Para Páscoa. Nem pensar. Mas matzá, por exemplo, já é industrializado. A matzá, aquela bolacha. Sim, sim, ela tem embalagem própria, lacrada. Aproveitando que você está aqui, dá uma consultoria, dá uma olhada ali. Quanto de matzá pode trazer uma bolacha? Aí é produto de... É industrializado. Mas ele entra, eu acredito que ele entra em produtos de confeitaria, né, Newton? Que contenham ovos, lácteos ou carne em sua composição. Na verdade é farinha e água, né? Mas não deixa de ser. 5 quilos. Também aí, ó, quem quiser trazer até 5 quilos de matzá na bagagem, né? Seguindo aquela regra, 5 quilos e $1.000. Não pode ser mais de 5 quilos, e se o valor passar $1.000, você recolhe um tributo de 50% sobre o valor excedente. Então aí, ó, quem vier do exterior passar Pêssar no Brasil já sabe, matzá é até 5 quilos na bagagem. Ou a pessoa traz como bagagem desacompanhada ou faz uma importação, né? Do jeito que o Silvio explicou. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tenham, sim, né? Vocês estão vendo aqui na tela, né? A GNZ, que é o escritório do despachante Silvio Gonzalez, ele vai poder ajudar a tirar todas essas dúvidas, né? Mas aí, como a gente vai esclarecendo, você entende que o pessoal às vezes não quer fazer errado, é que não sabe como faz o certo. Isso é um problema. E aí às vezes você acaba até caindo na mão de um despachante, né? Ou de um suposto que se diz ser,
e acaba falando, não, olha, a gente dá um jeito e o jeito às vezes dá tudo errado, e aí quem perdeu foi a pessoa. É, Aí depois lá na frente ela descobre, pô, mas se eu tivesse feito isso, mas aí já foi. esse é o Então, problema. é sempre legal você assim, ter o contato de um despachante de alta confiança, né, que possa falar, não, faz assim que vai dar certo. E por experiência minha, né, particular minha, profissional, durante os anos que eu trabalhei na área de comércio exterior, que tudo que eu combinei com o Silvio, e o Silvio me ensinou, olha, falou, olha, Nasturi, faz assim, 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 que vai dar certo. Graças a Deus sempre teve. E olha que nós já passamos assim, né, aquelas coisas meio just in time, né? Tinha Muito que na pressa, né? Não podia ter não erro. podia ter erro nenhum e tinha que embarcar tipo assim, olha, semana que vem eu tô colocando, pelo amor de Deus, vê para isso ser liberado. Ele falou, vai ter que estar tudo em ordem. Se não tiver, não adianta, né? Porque aí tem o problema do canal vermelho, coisas do sistema de parametrização da Receita Federal, né? Mas do jeito que ele falou, gente, foi show de bola. O cara manja, sabe o que fala. Poucas pessoas que eu conheci na vida são assim. Por isso que eu estou deixando aqui minha super recomendação. Em troca dos 30 anos que eu tenho mais de comércio exterior, que o que eu passei de experiência do lado do Silvio Gonzalez, toda a equipe dele, de Santos, de Guarulhos, de Viracopos, gente, fantástico, resolveu o meu problema. Silvio, mais uma coisa, aproveitando aqui. Tudo bem, falamos sobre bagagem, mas, por exemplo, Silvio, tem gente que às vezes quer tentar alguma coisa diferente pelo courier. Ou tentar trazer isso numa bagagem aérea. Por exemplo, sei lá, eu em vez de trazer, né, eu tenho o direito a 5 quilos de matzá, né? Então, em vez de eu trazer na mala, eu quero trazer isso no courier. O que você recomenda? Traz no courier ou traz na carga aérea? Explicando que o courier existe uma facilidade de quando chega, a Receita Federal já faz a triagem do que veio no courier e o courier tendo a liberação da Receita Federal, ele já libera automaticamente e você recebe na tua porta. E se vier via bagagem ou uma importação aérea, você tem você tem que ter o despachante, você tem que recolher a tributação, etc. O que você recomenda? Então, só tem um senão nessa coisa toda, Newton. O courier, ele tem um departamento na Receita que cuida só de courier, mas veja só, todo o conteúdo de volumes de courier que sejam de interesse de demais órgãos anuentes, tipo Ministério da Agricultura, tipo Anvisa e outros, Inmetro, a Receita submete ao Inmetro, a Anvisa, a Agricultura. Então, você não escapa da agricultura. A não ser que o seu volume passe direto pelo courier por algum motivo, não é comum. A Receita, ela fiscaliza, ela primeiro vê documentalmente o que está declarado, eventualmente abre o volume para confirmar aquilo. E se for alguma coisa nessa coisa de alimentação, eles vão pedir, porque você tem agentes da vigilância da agricultura em todos os aeroportos. Todos eles você tem. Principalmente os internacionais, né? Principalmente. Então, você não vai escapar das normas da agricultura. Eu não recomendo. A não ser que, ótimo, você está fazendo dentro do que está... A sua normativa 11 aqui está rezando. Tem que ser embalagem industrial, com rótulo, com confirmação de qualidade lá do órgão competente. Aí normal. Aí tanto você pode fazer pelo courier, como fazer por uma companhia aérea direto. Não tem problema. Entendi, mas se não tiver assim, não faça. Não faça porque vai acabar perdendo. Vai acabar perdendo. Ou aí, no caso, não sei nem se o courier, nessas situações, ele devolve para a origem, né? Às vezes ele até te consulta. A gente, veja, nosso trabalho, eu só mexo com
objetos ou coisa que chega pelo courier quando eles são retidos pela Receita. Tem produtos que a Receita não admite que seja conduzido pelo courier, pela quantidade ou pelo valor, principalmente quando é courier de jurídica para jurídica. Então ele pede para atracar a carga e fazer despacho aduaneiro formal. Aí a gente faz o trabalho. Porque o courier ele próprio tributa. Quando é alguma coisa normal, o courier faz a tributação para a Receita, cobra de você como cliente dele e faz a entrega para você. Agora, nesse tipo de produto alimentício, você vai ter que ter, ele vai ter que estar seguindo a norma. Só a última pergunta, que é uma grande pergunta, na verdade. Por exemplo, Coca-Cola. Né? Tem muitos rabinos que não liberam Coca-Cola no Brasil porque eles não têm acesso à fórmula da Coca-Cola tão decantada a fórmula, né? A fórmula, exatamente. Mas, por exemplo, tem algumas fábricas da Coca-Cola que o rabino assinou lá 300 mil documentos, teve acesso e liberou Coca-Cola. Por exemplo, em Israel tem até Coca-Cola Kasher LePesach. Não Coca-Cola que você pode beber o ano inteiro, ela é tão específica... Só para Páscoa. Que na Páscoa também pode, porque ali não tem nada fermentado. E aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, geralmente, né, a certificadora libera uma tal de Guaraná Cruzeiro e mais uma de limão só. Como refrigerante, que pode ser consumido. E os normais do ano inteiro, você tem os refrigerantes... Olha a propaganda aí, hein, Ambev? Depois vocês vêm aqui falar comigo também, gravar um podcast, tá? Muita gente libera Guaraná, Pepsi, Sprite, aí, Coca-Cola também, hein? Olha a propaganda aqui. Então, aí, porque a gente está fazendo merchan aqui, né? Dizendo que pode. Então, geralmente é Guaraná, soda limonada, e Sprite também eu vi que pode. Enfim, tem alguns refrigerantes, mas Coca-Cola, muita gente tem restrição a Coca-Cola pela ausência de informação da formulação do que contém a Coca-Cola. Entendi. Mas vamos supor, quero trazer umas 3 garrafas de Coca-Cola Kasher para Pesach, né? Agora vem Pesach, né? A Páscoa judaica. Eu estou lá em Israel, estou vindo para o Brasil, quero trazer 3 garrafas de Coca-Cola. Tem algum problema por causa da marca Coca-Cola, essas coisas? Eu não vejo dessa forma, assim, na questão de problema, porque se vai trazer 3 garrafas de Coca-Cola, você vai trazer na sua bagagem. Sim. A Coca-Cola, ela vai estar fechada, vai ter lá o nome dela, tem toda a parte de etiquetagem normal. Não vejo problema, Newton. Eu só veria problema se você trouxesse uma quantidade maior, porque aí, apesar de não ser a minha seara, mas acredito que a Coca-Cola daqui a própria Receita possa comunicar a Coca-Cola, se você trazer um lote grande, né? Por exemplo, eu trouxe um pallet, vamos supor, eu fiz o meu radar, tal. Eu acho que aí você pode ter algum problema, por causa da marca. Por causa da marca, né? Que aí a Coca-Cola pode restringir por causa dos problemas aí eu acredito, dela, como a Coca-Cola é uma marca registrada, aí eu acredito... Existe muito problema de importação com marca registrada, né? Ah, sim. Com certeza. Essas principalmente de Nike, Adidas... principalmente quando essa marca é contrafeita, né? Às vezes você vê aí produto sendo vendido na rua que você vê, isso aqui é falsificado. E muitas vezes vem de fora, né? Falsificado. E vem lá com a marca do esportista lá. Camisa de futebol. Marca de tênis. Quer dizer, quando for trazer essas coisas que estão assim abaixo de uma marca registrada, por exemplo, vai trazer uma Nike, uma Adidas, enfim, todas essas coisas que tem um trademark que a gente chama. Não, são várias linhas de produtos. Trazendo, né? Em quantidade para comercial, provavelmente vai ter problema. Vai. Por exemplo, mas se trouxer uma quantidade na mala só para... Claro, você veja só, Newton, você pode ir a Nova York, você vai lá nas lojas de calçado esportivo e compra 3 pares de tênis da Nike e não é problema nenhum.
Desde que não passe os $1.000. Desde que não passe os $1.000, né? E hoje não está difícil, porque um tênis bacana lá tá uns $250 a $300, né? 3 já deu 1.000. Praticamente já deu $1.000, então, né? Isso, é. Então veja só, é a mesma. Aí você só traz o tênis, não dá para trazer. Tênis, não dá para trazer mais nada. Mas é a mesma situação. A Coca-Cola que você está referenciando é a mesma condição de você comprar, por exemplo, sei lá, 3 pares de tênis. Não é? Claro, a Nike também tem a marca registrada aqui, a Adidas, a Under Armour, todo mundo tem marca aqui, né? Então, mas você está trazendo para o seu consumo. Mas se vier na mala para consumo próprio... Não, aí eu não vejo problema. Não vejo mais problema. Uma consultadinha. Coca-Cola na bagagem, quanto que dá? Só que talvez nem tenha, Newton, porque aqui eles se consideram mais os alimentos, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa parecida aqui. Eu acho que não vai ter. Não vai ter. Lógico que você não vai trazer 50 litros de Coca-Cola na bagagem, né? Não, lógico, mas se né? trouxer umas 2, 3, 4 garrafas de Coca-Cola ou uma embalagem de 6, vai, que seja. Nem é mencionado aqui na normativa número 11 do mapa. Então, se a pessoa quiser trazer uma Coca-Cola, alguma marca de refrigerante, cachaça na bagagem, também tranquilo. Pelo menos por aqui desde você não que tem. Seja com rótulo lacrado. Exatamente. Aí, ó. Pessoal, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu sei, é uma pena. Vocês devem estar lotados de perguntas para fazer. Mas o Silvio, pelo carinho que ele tem com o podcast e com vocês, qualquer dúvida, entre em contato com o Silvio Gonzalez. GNZ, o escritório é na Paulista, ali do lado do Trianon, e ele certamente vai poder colaborar com vocês, ajudar vocês, facilitar que vocês consigam trazer na bagagem, na liberação. Conversa com o Silvio, que ele vai poder ajudar. Silvio, muito obrigado. Foi um prazer, eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, que por você ser um ótimo profissional de uma carreira incrível de... Quantos anos já? Desculpa fazer a pergunta. 30, 40... 30 eu sei que é. A GNZ já... Esse ano faz 30 anos da empresa. E eu tenho a minha nomeação como despachante aduaneiro já... Eu acho que está indo para uns 40 anos já. Aí, pessoal, olha que lindo. Um cara com uma carreira dessa aí... Mais ou menos. E do currículo que ele tem, realmente é uma referência, né, Silvio? Então, muito obrigado. Eu sei que você limitou um monte de compromissos para estar aqui essas 2 horas com a gente, mas infelizmente eu sei dos teus compromissos. Agradeço de coração mesmo. Obrigado pelas todas as explicações. Te garanto que você enriqueceu muito o conhecimento sobre bagagem dos nossos telespectadores, que isso volta para você. Só a perguntinha final. Sim. Eu tô com uma bagagem com problemas e vou precisar de um despachante aduaneiro para liberar a carga. Se os meus telespectadores, durante 30 dias depois que esse episódio for ao ar, o que eles ganham consultando você? O que eles ganham? Eles ganham uma chance boa de ter essa bagagem liberada, se ela tiver possibilidade de tal, né? A gente vai explorar toda... Não tem um desconto? Pode ter também, não há problema. Basta dizer que veio do podcast do Kocher, do Naftuli, não tem nenhum problema. Aí, pessoal, tem um problema, consulta com o Silvio, ele vai explicar, e ainda ele vai dar um desconto, não no sindicato, na taxa, mas do escritório dele, ele vai fazer um precinho bem legal para vocês. Tá bom? Tá bem. Silvio, mais uma vez, obrigado. E aí, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo para vocês. Principalmente, toque o sininho, deixa um like, siga, clica lá em cima, quero seguir. No Facebook, manda a solicitação. Siga as nossas páginas e até a próxima, pessoal. Obrigado.